Tá, começou. Pessoal, hoje eu e o Leonardo vamos fazer uma entrevista de System Design, como ela é na vida real. A gente já fez essas entrevistas várias vezes, eu principalmente do lado do entrevistado, o Leonardo várias vezes do lado do entrevistador. Então a gente vai estar apresentando aqui como isso funciona e vamos fazer uma espécie de mock interview, né? Eu sou o entrevistado e o Leonardo é o entrevistador. Léo, se tu quiser fazer uma apresentação aí de quem tu é. Prazer a todo mundo, eu sou o Leonardo Menezes, eu sou Engineering Manager e trabalho hoje na Europa. Hoje eu vou estar fazendo uma entrevista de System Design com o Augusto e passando um pouco do que a gente passa nos processos de recrutamento aqui na Europa também. Então vamos lá, bora começar. O que a gente Fechou. tem pra hoje, Léo? Então, Augusto, a gente vai desenvolver um serviço de streaming de vídeo. A responsabilidade desse serviço vai ser, primeiro, fazer a ingestão desses vídeos dentro de um banco de dados. Você não precisa se preocupar com a parte de streaming de vídeo em si. Então, vai ter uma biblioteca que vai gerar todos os chunks, que vai fazer toda a responsabilidade de realmente streamar isso para o browser dos clientes. Vai ser, primeiramente, só o web também. Então, vai ser um serviço como se fosse o YouTube Web, por exemplo. E você vai ter que retornar esses chunks que essa biblioteca vai oferecer para os clientes. Os únicos requisitos vão ser, cada usuário só vai poder ter, no máximo, 4 devices streamando ao mesmo tempo. E os vídeos vão conter alguns metadados que a gente pode usar no futuro. Então, por exemplo, cada vídeo vai ter a origem, o país de origem deles, vai ter qual foi a empresa que publicou eles, e talvez no futuro a gente tenha algumas regras de, por exemplo, dependendo do seu plano, você pode ou não, ou você tem acesso ou não a assistir aquele vídeo. Tá, beleza. Vamos por partes, assim, eu não sei nada de streaming de vídeos, mas acho que isso não vai afetar muito o exercício. Tá, a gente vai fazer então um system design de um streaming web com cada usuário para ser 4 devices, a gente vai ter os metadados. Que mais você falou que é importante? 4 devices no máximo, vai ter metadados que vão ser filtrados no futuro, e é só isso. Tá. E que nem você falou, a parte do streaming não é o que a gente não está testando aqui algoritmos de streaming, então só imagina que você vai receber um vídeo, você vai ter que armazenar o vídeo de origem, só que vai ter uma biblioteca que vai separar aquele vídeo em chunks, que você pode entender como se fosse um arquivo binário, e são esses chunks que você vai ficar oferecendo para os usuários a cada 10 segundos, por exemplo. Sim, tá. Então, eu vou receber esses vídeos, eu vou armazenar eles de alguma forma, e aí do meu banco de dados eu puxo e envio para os usuários, né? Mais ou menos essa ideia. Isso. Receber chunks e armazenar. Bom, para quem também não faz a menor ideia de como é que é uma entrevista de System Design, a gente quer desenhar aqui, não tem a ver com o código per se, é mais uma visão geral de como que a gente vai organizar os servidores e bancos de dados e que tipos de hardware, firmware a gente vai usar para fazer com que o que a gente precisa chegue de fato no usuário. Então, geralmente, como eu começo aqui, eu começo desenhando o nosso usuário, que, né, é o ponto central aqui da coisa. Tá, a gente tem o nosso usuário vai acessar isso aqui, a nossa aplicação. A gente pode imaginar que é um celular ou qualquer coisa do tipo. Ele vai poder estar acessando em 4, né? Eu não sei como é que isso vai afetar a gente, mas a gente vai descobrir no futuro. Um detalhe sobre isso. Vai ser responsabilidade desse serviço garantir que são no máximo 4. Então Sim. É como se fosse uma parte do produto, tipo Netflix, que ela pode assistir em 4 lugares diferentes. Sim. Com certeza. Muito bem. A gente tem o nosso celular. No nosso celular a gente vai ter um front-end. Eu acho que a gente não precisa entrar em muitos detalhes sobre isso. E esse front-end, o básico do básico de um system design é que a gente vai ter um front-end, um servidor aqui e um banco de dados. Isso aqui seria o MVP, o mínimo produto viável. Só que claro que isso aqui não vai funcionar e não vai escalar bem, não vai ser razoável. Pra gente ter alguma certa escalabilidade, é quase sempre recomendado que a gente tenha um load balancer aqui na frente. Então eu acho que a gente já pode colocar essa parte aqui para receber os requests dos usuários. E o load balancer pode balancear isso para um ou mais servidores, né? A gente pode imaginar aqui que a gente tem 2 servidores. Eu acho que não... Bom, a gente vai descobrindo como que a gente vai fazer as coisas. Temos o load balancer, temos 2 servidores. A questão é... Eu preciso fazer como que a gente vai receber esses vídeos? Como é que eles vão... A gente vai puxar isso de algum lugar? A gente tem algum serviço para receber os vídeos? Eu tô tentando imaginar como é que eu vou colocar esse recebimento dos vídeos no nosso system design aqui. Imagina que vai ter um serviço interno que vai fazer um request, ou como você desejar receber eles, e aí esse sistema vai mandar esses vídeos novos ingeridos para você. Tá, então vamos imaginar que a gente tem aqui
outro serviço, o serviço de vídeo, e a gente vai ter não sei se é muito importante o que isso daqui vai ser, mas o nosso Processing Service, nosso serviço de processamento. Você acha que tá razoável isso? Acho que faz Ele sentido. vai. Então, É. separar as responsabilidades entre ingerir e servir os clientes, é isso? Isso. Ele vai. A ideia que eu quero aqui é puxar os nossos vídeos e jogar os vídeos em. Né, a gente tem que fazer os chunks, né? A responsabilidade desse serviço aqui, do processing, é transformar o vídeo em chunks e armazenar no nosso banco de dados. Que a gente vai precisar decidir qual vai ser, inclusive. A gente tem aqui o nosso DB, né? Eu propositalmente não especifiquei qual que é o banco de dados, porque eu tô pensando sobre. Cara, geralmente eu quase sempre uso um Postgres para quase tudo. Eu acho que é uma solução razoável, mas eu não sei se para vídeo vai ser interessante. Porque geralmente você armazena um vídeo numa Blob Store. Você não vai armazenar um vídeo inteiro via Postgres e servir. Não faz sentido armazenar os binários dessa maneira. Tradicionalmente eu vejo vídeos sendo armazenado em S3. Então, talvez se a gente armazenar os chunks no S3, ao invés de pensar nisso aqui como banco de dados, eu acho que, por enquanto, vamos imaginar que é um S3. Me parece razoável. E eu só não sei como é que a gente vai. Bom, depois eu penso como é que a gente faria para armazenar as chaves e saber qual vídeo é o que especificamente. Muito bem, o nosso usuário vai solicitar um vídeo aqui no nosso load balancer. O load balancer vai decidir para qual server mandar esse request, né? Imagino que a gente tenha dois servers, e o nosso server vai puxar a informação aqui do nosso S3 e retornar. Infelizmente, isso aqui não é um banco de dados, né? Isso aqui é um S3. A gente também precisa de algo para autenticar o nosso usuário. A gente precisa de alguma. Né? Porque a gente não vai ter toda a informação no S3, isso não faz sentido. O usuário vai ter mais informações, né, sobre qual plano que ele paga, ou enfim, o que exatamente que ele tem acesso. Em algum lugar, a gente precisa de um banco de dados mais tradicional também. Na minha visão, eu usaria o Postgres. Eu quase sempre uso SQL para resolver esse tipo de problema mais corriqueiro, porque é o padrão. Eu acho que é razoavelmente fácil você não fazer. Tipo, você ter um SQL básico para resolver esse tipo de coisa. O nosso load balancer também precisa estar conectado em algum tipo de serviço de autenticação. A gente dá para fazer isso pelo server também, mas eu acho que a autenticação é porque você pode jogar isso aqui geralmente as soluções são algo como um keycloak ou auth, algo nesse sentido, e você vai fazer isso geralmente antes do request chegar no servidor para você já conseguir negar esse request a nível de load balancer, né? Está Então, perfeitamente correto. A empresa já tem um serviço disso. Você pode manter no desenho para imaginar como o seu sistema vai interagir com as informações do usuário, mas sim. a empresa já vai te fornecer isso. Não precisa se preocupar muito com a autenticação. Tá, tranquilo. O que você acha que é importante pensar agora? Não sei pra onde Vamos. exatamente levar isso. Então, eu recomendaria a gente tentar seguir o fluxo. Então, o Tá, usuário faz a requisição, o que ele precisa isso. receber de volta, quais checks você quer fazer. O que ele precisa receber de volta? Ele vai ser aqui no Load Balancer ou denied ou vai ser permitido. Vai passar aqui pro servidor e ele vai receber os chunks. A gente tem que, em algum momento, resolver isso daqui também, né? Esses 4 devices. Para resolver isso de 4 devices, a gente precisa de algo para armazenar as sessões de cada usuário. Isso pode estar também conectado no nosso serviço de autenticação aqui. Porque cada request vai ter que dizer se o usuário está autenticado ou não. Ele já vai ter alguma forma de sessão, mas para a gente fazer isso de uma forma razoável que seja rápida, eu acho que a gente podia ter um Redis, por exemplo, em que a gente busca rapidamente por keys do... Né, cada usuário tem um ID, a gente vai buscar pelo ID do usuário no nosso Redis e bater ali para ver o número de sessões que ele vai ter. Então ele só pode ter 4 ativas. Eu acho que isso pode resolver o nosso problema de 4 devices. O que você acha? Eu acho que a ideia de ter um armazenamento rápido como Redis para isso é boa. A única coisa, o único problema é que é um requisito de negócio que esses usuários possam conseguir logar com mais de 4 devices. Então, por exemplo, a pessoa pode ter mais de 4 devices explorando e com sessões ativas em dispositivos diferentes, olhando o catálogo. A única coisa que ela não pode fazer é consumir
consumir conteúdo. Então, ela não pode estar consumindo o mesmo conteúdo ou conteúdos diferentes Sim. em mais de 4 devices ao mesmo tempo. Entendi. Então, a gente não vai conseguir negar ou permitir os requests baseado nisso. A gente vai precisar pensar numa solução um pouquinho diferente. Eu ainda acho que a gente consegue usar o Redis para ter as sessões. E, bom, você consegue permitir que o usuário tenha, enfim, quantas sessões você quiser no Redis. E nessa sessão você pode ter uma flag de se ela está consumindo ou não o vídeo no momento. Esse update das sessões pode ser feito no nosso servidor aqui. A gente não definiu exatamente o que é o servidor, né? Eu não sei se é tão importante assim, mas a gente pode imaginar que a gente tem algumas EC2, uma, duas, ou até um cluster, ou enfim, algum outro formato de rodar no nosso server. Você acha que tá razoável isso? Eu acho que tá. Mas uma pergunta que eu tenho em mente é como você vai até definir que o usuário vai estar em devices diferentes? Então, uma pergunta é quase fundamental, não precisa estar necessariamente no design, mas como você vai perceber, por exemplo, que agora eu estou no meu celular e agora eu estou no meu computador, por exemplo, e quais problemas ou limitações você vê disso? Eu não sei se eu sei fazer isso. Cada device, eu acho que tem alguma informação que você consegue pegar no request para ver se é um device específico, não? Você não tem Você consegue pegar o MAC ID ou algo nesse sentido? Você sabe disso? Você consegue, porém, como você não controla muito o que acontece também no lado do cliente. Então, é uma ideia tentar mandar essa informação, mas ele pode tentar forjar isso também. Mas a gente pode começar com isso pro primeiro design. Tá, vamos imaginar então que aqui, né, aqui a gente tentou forçar a receber um MAC ID ou algo nesse sentido. Pois é, mas se o cliente realmente quiser, eu não sei se tem como a gente impedir que ele acesse. Por exemplo, se ele tem, sei lá, 10 devices na mesma casa tentando puxar esse vídeo. Eu não sei como evitar isso, honestamente. Se ele conseguir forjar, né? Porque essencialmente ele consegue fingir que é tudo o mesmo device. Se estiver tudo saindo pelo mesmo IP, né? Pelo mesmo gateway ali na Wi-Fi dele. Isso. Por isso que eu acho. A gente pode conversar um pouco mais sobre essas limitações e talvez algumas estratégias para tentar prevenir isso. Sim. Nenhuma delas vai ser perfeita, nenhuma delas vai ser a prova de falhas, mas eu acho que para o primeiro design, a gente usar um identificador universal do device, supondo que ele não vai tentar forjar, é bom o suficiente para o primeiro. Tá, o beleza. único problema que eu ainda vejo nisso é os metadados. Eu não vejo ainda como a gente vai filtrar pelos metadados. Verdade. Tá. Bom, isso aqui, eu acho que 4 devices a gente tem uma solução minimamente razoável para isso. Streaming tá mais ou menos, web beleza, metadados filtrados não sei, e receber chunks e armazenar. Tá. Esse filtro de metadados, qual que é a intenção disso? A gente vai querer usar isso para algum tipo de big data, assim, ou coisas nesse sentido? A gente vai usar isso para verificar permissão no futuro. Então, por exemplo, a gente pode falar que um usuário... Por enquanto, a gente está falando só de um location só, mas, por exemplo, no futuro talvez a gente tenha o requisito de um usuário americano não deveria conseguir consumir nenhum conteúdo brasileiro, por exemplo. Entendi. Pois é, os nossos chunks estão em um S3. Dado esse fato que eles estão num S3, bom, a gente vai ter aqui, né, um ID para cada chunk, e eu não sei se está para armazenar os metadados né, a gente está pensando que a gente vai jogar um blob, basicamente, né, essencialmente um binário largo que vai ser o chunk. Vamos supor que não tem como jogar os metadados no S3, não sei se isso é verdade ou não. A gente consegue, através dessa key aqui, linkar isso com alguma informação. A gente pode ter esses metadados armazenados em outro banco de dados. Meu Deus, a gente tá usando 75 bancos de dados, né? Mas, enfim, a gente precisa de alguma solução para armazenar esses metadados. Se a gente tem uma chave, um ID do chunk, a gente consegue... A gente conseguiria armazenar isso em qualquer coisa, essencialmente. Eu vou dizer que um Dynamo, eu não pensei muito sobre isso ainda a fundo. A gente pode até discutir qual seria um banco razoável para isso. Só que aí que tá, né? Porque nessa eu não gosto muito dessa round trip aqui de vir buscar o chunk e vir buscar. Não me parece tão performático. Eu acho que tem como existir, de repente, alguma solução aqui que eu não tô visualizando. Você tem alguma ideia, de repente, que não requeira essas indas e vindas para vários bancos diferentes? Eu não me preocuparia muito com essa parte por enquanto. Se você precisar usar um S3 ou um blob story
em um banco, tá tudo bem. Tá, eu acho que assim a gente consegue. A gente conseguiria armazenar os metadados num Dynamo, né? Eu gosto do Dynamo, que eu acho que a velocidade dele é razoável, a gente consegue ter uma hash key e uma. Qual que é o nome? Enfim, consegue ter dois tipos de keys diferentes. Então, uma das keys seria essa daqui. E eu acho que isso aí performaria razoável. Isso é bem legal. Tá. E só para não assumir nada sobre a sua solução, eu também estou imaginando que o Processing Service ele vai inserir nos dois, é isso? A gente precisa disso, verdade. A gente precisa que o Processing Service também insira aqui. Aqui, agora falando no Processing Service, né? A gente poderia também entrar um pouco em detalhes em específicos sobre isso daqui. Como a gente está lidando com vídeo e a gente pode imaginar que vídeo é algo, né, bastante largo, que tem vários chunks, a gente não quer perder uma informação ali no meio, a gente precisa de... Enfim, a gente precisa que o vídeo seja feito um vídeo de 20, 30 gigabytes. A gente precisa garantir que esse vídeo vai ser processado de uma forma, né, razoável, tolerante a falhas. Então, dentro desse Processing Service, se a gente quisesse entrar em alguns detalhes, a gente poderia ter também filas e retry queues e, enfim, diversos jobs para garantir que o nosso vídeo vai ser processado de início ao fim. Não sei se você quer entrar nesse detalhe, enfim, para onde que você quer levar esse System Design agora. Não, mas isso é bom, para saber algumas opções e edge cases que você está vendo. É legal você falar isso. Tá. Então, primeiro, vamos pensar sobre os próximos passos desse serviço. Eu acho que ele está funcionando para o início. Vamos falar que a gente quer expandir para outros países. Então, vamos falar que a gente está inicialmente no Brasil e agora a gente quer lançar esse mesmo serviço nos Estados Unidos. Quais seriam as considerações que você faria para a gente poder permitir esses dois lugares diferentes? Quais seriam as mudanças necessárias? Ou se você vê alguma mudança que é necessária nesse design e considerações que você faria nessa transição? Sim. Eu acabei de me tocar uma coisa. Eu sei que vídeo é muito entregue via CDN. Eu não sei como que uma CDN funciona, eu não sei como é que a gente conseguiria encaixar esse chunking numa CDN, mas até no sentido de querer expandir isso para vários países, é muito custoso. Você, tipo, ter esse vídeo em um banco de dados, vamos supor, nos Estados Unidos, e querer entregar isso aí para a Austrália. Não vai ser legal, vai sair bem caro, inclusive. Então, primeiro que a gente precisa ter, sem sombra de dúvidas, essas coisas aqui replicadas. Na verdade, a gente precisa ter uma replicação de quase tudo, na minha visão, se a gente quiser que o nosso serviço performe razoável, né? Com uma latência razoável. Também, se a gente está expandindo para muitos países com uma escala global, assim, vamos supor 1 milhão de usuários acessando simultaneamente, isso que não vai dar certo. A gente não consegue ter só um banco de dados servindo chunks de vídeos, não faz o menor sentido. A gente precisaria que tudo isso aqui, tudo isso que a gente fez, basicamente, fosse uma region. Então, vamos fazer um negócio aqui um pouco mais high level. Deixa eu pegar isso. Eu vou copiar, eu vou colar, eu vou reduzir bastante. Tá, esse system design não precisa. Vamos imaginar, então, que boa parte disso tá dentro de uma region. Eu ainda preciso pensar, preciso definir o que vai estar, onde que vão estar as coisas, né? Mas vamos lá. Temos um usuário que a gente não sabe onde ele tá necessariamente, né? No momento que ele faz o primeiro request para DNS, isso aqui vai resolver para algum IP nosso, né? E isso aqui a DNS não sei se ela tem como já direcionar o usuário para a região que a gente quer. Então, por exemplo, a gente pode imaginar que boa parte disso aqui tá em US East 1 e a gente tem... Só deixa eu definir quais dessas coisas eu quero dentro da região. Load Balancer... Vamos jogar o Load Balancer fora. Tá, vamos deletar isso aqui. A gente tem servers, Regis. Regis é o que a gente tá usando para checar os 4 devices. Isso seria complicado, porque se a gente tiver o usuário nos Estados Unidos e na Austrália, a gente precisa que essa informação de quem tá aonde esteja available, né? Esteja disponível em todos os regis. Mas tá, depois a gente pensa numa forma de fazer a comunicação disso aí. Eu acho que aqui a gente pode imaginar não precisa ser... Não sei se faz tanta diferença, mas, enfim, algo que resolva a região do usuário, porque eu realmente não sei como fazer essa parte. Como, tipo, se eu tô no Brasil,
como que eu sei qual o endereço do meu server, né? Para onde que eu quero enviar esse request. Então, eu só estou abstraindo isso para um serviço que vai dizer para o usuário da onde que ele quer puxar essa informação, né? Lógico que ele vai conseguir, teoricamente, burlar isso se ele quiser, mas ele já conseguiria com uma VPN de qualquer forma. Não sei se tem muito como evitar. Aqui, no momento que ele já resolveu a região, aí a gente pode ter nossas coisas de novo, né? A gente pode ter o nosso load balancer, a gente pode ter todo o resto aqui do serviço inteiro. Existe uma consideração importante para se fazer aqui no Postgres, que a gente vai precisar ter isso replicado globalmente, né? A gente precisa que o Postgres seja replicado globalmente. Essa parte você não precisa desenhar muito, porque a parte de autenticação vai ser responsabilidade de outra equipe dentro da empresa. Tá. Sim. Mas é legal pensar, saber como você está pensando sobre isso. Sim. Enfim, só pra dizer o que eu tô pensando, eu imagino que a gente tenha porque eu acho que essa parte de o criar o usuário, a gente não precisa de performance nisso, que o usuário só cria uma vez, basicamente. Então, a gente pode ter um Postgres que seja write-only e seja replicado globalmente para vários Postgres que tenham capacidade de read. Enfim, a gente podia também falar um pouco sobre replication ou sharding. Daria pra fazer um sharding em algum nível e se não encontrar o usuário numa região, tentar buscar em outra, mas a gente tá entrando numa complexidade que acho que não entra nesse... Não é tópico pra hoje. Tá. Fechou. Pra onde que a gente leva isso agora? Gostei bastante da abstração que você fez ali, porque, pelo que eu lembro que você falou, você não tinha certeza se o DNS conseguia fazer essa resolução de região, e aí, no pior dos casos, você teria um serviço que resolveria a região e retornaria. Acho que isso faz sentido. O DNS você consegue fazer baseado no geolocation, que nem você tinha imaginado, mas eu gostei de saber que você tem você consegue ver opções, ou seja, se o DNS não conseguisse fazer resolução baseada em geolocation, você conseguiria resolver isso de outra forma. Isso é bacana. Tá. Próximo passo. Então, vamos falar que a empresa tá indo muito bem, a gente tá streamando muito vídeo, e aí a gente fechou um contrato para streamar um evento muito grande, tipo as Olimpíadas, por exemplo. Ou streamar um conteúdo que vai ser lançado, um filme que vai ser lançado pela primeira vez na plataforma. Você... Imagina que você... Exato. Imagina que você não tem acesso a fazer load testing para se preparar para esse evento. Vai ter 10, 20 vezes mais usuário que você geralmente tem. E você precisa tentar fazer algumas estimativas de quais partes você acha que iam virar gargalos quando a gente começasse a escalar. Então, quais são os gargalos que você vê nesse sistema que seriam a sua prioridade para se preparar para esse evento? Sim. Eu acho que o primeiro é isso daqui. Nossos chunks aqui. Bom, na verdade, quase tudo aqui é um gargalo, né? Mas vamos por partes. Nessa questão aqui dos chunks, em como que a gente conseguiria entregar esses chunks, né? Imaginando que a gente não tenha solução da CDN, que é onde eu pensaria em jogar isso numa CDN que eu sei que grandes empresas têm até CDNs próprias. Então, por exemplo, a Netflix, ela tem algum tipo de CDN própria e tentar levar isso para mais perto dos usuários possíveis vai fazer com que o streaming do vídeo per se seja melhor. Mas imaginando que a gente não tem acesso a isso, porque eu realmente não sei como funciona muito bem, a gente precisa que isso aqui performe muito, muito, muito bem. A gente não pode ficar fazendo... Eu acho que se a gente ficar fazendo round trips pro banco de dados o tempo inteiro, não vai ser tão legal. Eu acho que a gente precisa de algum tipo de cache, e eu tô tentando pensar numa solução que não seja muito, muito nonsense, mas assim, se a gente imaginar que um vídeo tem, sei lá, 40 gigabytes, talvez eu consiga deixar isso aqui em memória dentro da S2 mesmo. Então, uma cache dentro do próprio servidor, de alguma forma, para ele realmente não precisar acessar nenhuma outra máquina física para puxar esses dados. Se a gente imaginar que a gente tem os 40 GB dentro do server, isso ia ser legal. Ia ser um caos para DevOps para fazer isso aqui funcionar, né? Mas talvez funcione. Então, supondo que a gente não consiga isso aqui, né? Que isso aqui é tecnicamente
uma solução muito, muito fora da caixinha e não faz tanto sentido. Não, mas eu gostei da ideia. Então, Gostou? a gente faria um cache em memory na aplicação. É. E o que você botaria nesse cache? Vamos falar que você tem esses 40 gigas para cada Sim. uma das máquinas virtuais. O que você botaria nele? Sim. Bom, a gente precisa aqui dos chunks S3, a gente precisa também dos metadados do Dynamo. E na minha visão, é isso aí. Você faz o formato em específico, não sei direito como a gente faria, mas você precisa ter os metadados, você precisa ter os chunks. Mas você botaria de quais shows, por exemplo? Ou como você escolheria qual vídeo você tem que botar? Você botaria da última requisição e aí você iria começar a expurgar ele conforme quando você chegasse no máximo de memória e você precisasse tirar os chunks anteriores? Ou você faria de algum show específico? Qual seria essa estratégia eu acho para que expurgar conteúdo? eu acho que do show específico que a gente tem, porque a gente sabe que a nossa demanda de 20 vezes o normal vai ser por causa do lançamento de um show específico. Então acho que isso tem que estar sempre em cache, não interessa muito qual que foi a última requisição, porque, né, supondo que a gente tem os nossos 40 GB, vai ter simultaneamente as pessoas assistindo aquele show que lançou, só que vai ter um monte de gente assistindo um monte de coisa aleatória no meio do caminho. Então, se a gente ficar trocando essa cache, talvez não faça muito sentido. A gente deixa que os requests que queiram assistir algo que não seja o show deem cache miss, vão pro S3, não tem problema. E, cara, eu acho que a gente só não atualiza cache. Eu acho que a gente deixa o show inteiro no servidor se possível. Eu tô só imaginando que a dificuldade pode ser... Porque, por exemplo, se a gente for 1 hora de vídeo, é tranquilo. Se lançar, por exemplo, uma temporada inteira de, sei lá, 20, 30 horas, aí complicou. Que aí não vai ser o suficiente. Deve ter alguma forma em que a gente consegue fazer um cache que não seja o last recently used, né? Algum outro tipo de cache que tenha um certo peso por tempo. Então vamos imaginar que na última 1 hora a gente vai pegar os chunks mais acessados nessa 1 hora. Eu acho que isso aqui seria um algoritmo, né, razoável para mudar a nossa cache. O que você acha? Acho que faz sentido. Então a gente pegaria a cada hora a gente tentaria fazer uma estimativa de qual foi o show mais streamado naquele período de tempo. E aí, baseado nisso, a gente tomaria a decisão de quem expurgar e quem manter. Isso. Fechou. Acho que faz sentido. Mas é uma coisa que você iria preparar para esse evento? Sim, né? A gente tava só falando de chunk de metadados. Tá, calma. Cara, assim, ó. Uma vez eu já trabalhei com streaming de dados em evento grande, não era... Os dados em si, eles eram bem leves, então esse não era o gargalo. Pra fazer a entrega, pra conseguir escalar pro número de requests que a gente precisava, a gente não usou um server, né? A gente jogou tudo em Lambda, porque aí a gente conseguia ter basicamente o número de requests que a gente precisava era entregue. A gente nem precisou mensurar muitos quantos requests iam ser, só fazer uma estimativa para ver se o custo estava dentro do que a gente queria. Mas a gente não vai migrar uma arquitetura de servidores para Lambda para um evento. Isso não é algo que faça muito sentido. A gente precisa de uma forma de escalar isso daqui. Isso aqui não vai performar bem, esses 2 servidores. Vamos trazer eles para um canto aqui. E, olha, eu acho que, assim, a gente com certeza vai ter auto-scaling nessas EC2, né? Mas... O auto-scaling, ele não é perfeito e instantâneo. Você tem né, até porque a gente quereria já ter os servidores com a cache inicializados. Então, talvez eu daria um jeito de provisionar manualmente um número de clusters maior e se passar tipo assim, se o número de requests for até maior do que a gente precisa, aí a gente ainda tem um auto-scaling. Então, vamos imaginar que isso aqui é um cluster de servidores, né? E se o load for maior do que 80%, a gente provisiona outro cluster, talvez. E dessa forma, a gente consegue que o load balancer faça esse provisionamento, né? Eu sei que alguns load balancers têm esse tipo de função, de conseguir determinar o tráfego e solicitar que mais clusters sejam provisionados. Então, eu acho que o nosso server precisa ser algo nesse sentido. Não sei o que você pensa sobre tudo isso que eu falei. Isso faz sentido o que eu tô falando? Ou você acha que não é muito razoável? Eu acho que faz muito sentido. E só tem mais uma pergunta aqui, que é sempre o problema no auto-scaling. E não, eu já entendi que entra ali. Você é muito bom no ScaleDraw. Ia falar que nem precisava fazer essa mudança, mas perfeito. E a última pergunta sobre auto-scaling. Quando você definir load de 80%, qual vai ser a métrica disso? Vai ser CPU? Vai ser
quantas Hum. requisições ele está recebendo, qual vai ser a sua métrica de autoscaling? Deixa eu pensar um pouco nisso. Intuitivamente, eu penso que CPU. Eu não acho que o número de requests vai ser o que vai limitar a gente. Eu acho que o principal gargalo, na minha visão, parece ser CPU intuitivamente. Ou CPU ou RAM, talvez. Não sei se a memória da. Não sei o quanto de. Porque o request é algo que. Não sei. A gente. Provavelmente, né, a gente conseguiria determinar isso com algum tipo de teste previamente, né? Você faz um cluster menor do que o que você vai ter no show e você faz um load test nele. Como a gente não tem acesso a isso, eu acho que eu iria de CPU. Eu acho que CPU é o que vai pesar mais. Mas eu não tenho certeza, não. O Perfeito. que E é você bom acha? saber como você está pensando também. E que nem você falou, sempre dá Hum, para testar isso no mundo real. Eu só queria é. ver qual seria a sua intuição e, mais Hum. importante, porque a sua intuição. Sim. É que Fechou. assim, o número de requests, né? Eu sei factualmente que um MacBook consegue lidar com uma quantidade absurda de requests se você usar um serviço de fato preparado para isso, né? Como a gente tá imaginando uma empresa grande e tal, a gente não tá usando um Djangozinho para servir nossos requests. A gente tem algo de fato preparado. Eu acho que cada máquina ia suportar, cara, sei lá, 100 mil requests, talvez. Me parece que CPU pode ser o primeiro gargalo. Eu acho que o request per se não pesa muito. Eu acho que tá mais ou na CPU ou na RAM ali. Um dos dois. Fechou. Esse é o meu pensamento. Agora, uma última etapa. Aham. A gente usou para o Blob Storage, você até falou que É, poderia ser um Blob Storage genérico sim. ou S3. É. Eu vou puxar para um Blob Storage genérico ao invés de Aham. S3, porque o S3 é Tá. um serviço já gerido pela AWS que acaba simplificando muita coisa. Aham. Então, vamos supor que a gente pegou um Blob Storage do GitHub, um Blob Storage open source, e a gente está Uhum. usando ele para deployar. Tá. Só que uma coisa que o time percebeu foi, conforme a gente foi botando mais shows, conforme o catálogo foi crescendo, ele Uhum. começou a ficar muito devagar em uma única instância. Uhum. Então, o requisito que você recebeu do time que está lidando com a infra disso é separar em algumas instâncias diferentes. Uhum. Como você faria para separar esse blob storage em múltiplos blob storage por região? Uhum. Tá, isso é uma. Não é uma questão de só replicar, eu acho, porque me parece que o que tá deixando ele lento é a quantidade de dados e não a quantidade de requests. Faz sentido? É exatamente isso, exatamente. Tá. A gente percebeu uma Então. degradação baseado no volume total. Então, imagina que a gente Uhum. tem centenas de terabytes de dados nesse blob storage e a gente percebeu que toda vez que ele fica com mais de 10 teras, ele começa a ter uma degradação violenta na performance. Uhum. Só para eu ter um pouco de espaço, vamos jogar isso aqui um pouco pro canto. Isso é uma questão de sharding. Só uma pergunta meio aleatória. Os metadados, eles são pro vídeo, né? Eles não são pro chunk. Pro vídeo, perfeito. Eles são do vídeo. Tá. Não, bacana. Então, o que a gente precisa é fazer um sharding. A gente precisa de algo aqui. Vamos colocar um banco de dados que esse serviço ele vai ser responsável por linkar aqui do vídeo com aqui do blob onde o chunk se encontra. Então, a minha ideia é a seguinte: ao invés de ter um blob que tá armazenando tudo, a gente vai ter aqui um banco de dados que vai fazer esse link entre a chave de qual é o vídeo que eu quero para onde que esses chunks estão. Então, a gente vai, né? Esse banco de dados ele vai me dizer onde tá, em qual shard desse blob tá localizado os chunks que a gente quer acessar. Tendo isso aqui em mente, assim, eu tô só pensando como é que o nosso serviço de processamento vai lidar com isso agora. E bom, isso aqui não vai interferir no nosso Dynamo de metadados, né? Porque a quantidade de metadados ela é por vídeo, isso aqui pode ser mantido mesmo. Isso honestamente não faz tanta diferença. Pode ser qualquer. Eu acho que qualquer NoSQL tá bom, ou SQL também. Não acho que isso aqui vai ser um problema grande. Acho que talvez o NoSQL seja um pouco mais rápido para esse caso. Mas eu quero saber, eu estou pensando em como que a gente vai fazer com que o processing. Não, porque a gente tem o nosso processing service aqui. E a gente precisa que exista alguma maneira de, por exemplo, ele cria uma key do vídeo, né, aqui no NoSQL, e ele precisa saber para qual blob ele vai enviar esses chunks. A gente já tem esse link.
Eu só tô tentando pensar em como é que vai ser o processo de tomada de decisão de pra qual lugar eu envio os chunks. O que você acha? Você tem em mente? Eu tô meio preso nisso, não tô conseguindo. Pode propor qualquer algoritmo para fazer essa divisão. Então, se eu entendi direito onde a sua cabeça está agora, você tem esses dois vídeos, vamos falar que o nome do filme é filme 1, você tem outro filme Sim. 2, e aí você precisa decidir para qual um dos dois shards ele vai. E É. aí podia ser. Assim, eu sempre gosto de tentar pensar na solução mais simples possível. A gente poderia ser randômico, né? A gente poderia ter Sim. um algoritmo randômico para poder jogar para os dois. Pode propor qualquer um que vier à sua cabeça como a primeira Não, iteração desse serviço. sim. O algoritmo per se, um round robin faz sentido. Tem alguns problemas conforme a gente vai adicionando blobs, né? Alguns vão ficar mais pesados que outros. Eventualmente, tem uma questão que tem hotspots, né? Então, você tem uma série que é muito popular e ela caiu em um blob específico. Se bem que o nosso blob estava degradando com os dados e não com os acessos. Então, acho que o round robin tá razoável por agora. Eu só não sei onde é que esse round robin fica, sendo bem sincero. Eu só não sei quem é que responde pro process. Bom, a gente pode ter um serviço aqui no meio termo. A gente não tem problema. Isso daqui vai nos dizer. Vai fazer o intermédio aqui, essencialmente, de definir para qual blob enviar e para fazer o write no nosso NoSQL aqui. Gostei. Então você propôs o round robin e você também descreveu qual seria a limitação dele, que ele poderia botar blobs que estão muito quentes, né, que muitas pessoas estão acessando na mesma instância. Então a gente poderia ter uma instância que tem shows muito acessados, outra que não tem tanto, mas não era o problema, realmente, tá correto. Não era esse o problema que a gente tinha. Não era acesso, era o volume. Existe também outro problema aqui, né, que é, por exemplo, quando esses blobs aqui, eles ficarem lentos, porque, supondo que a gente inicie só com 2, eventualmente eles vão degradar também por causa da quantidade de dados. Se a gente só adicionar mais 2, o round robin ainda tá distribuindo para esses 2 que já estão no limite deles, né? Então, isso que precisaria ser pensado, talvez quando eles atingirem certo tamanho, né, quando eles chegarem, sei lá, não sei, vamos por 500 vídeos, aí a gente faz algum tipo de processo para dividir, para jogar 250 para cá. Então, aí a gente pode continuar no round robin desde que a gente faça essa distribuição. Enfim, aí o problema fica realmente o hotspot. Gostei. Você previu minha última pergunta, na verdade. Era exatamente isso. Como a gente faria quando a gente quisesse continuar escalando isso no futuro? Então, você dividiria os já existentes em múltiplos. Acho que sim, E se a gente, né, tiver também pensando no hotspot, e a gente tiver algum tipo de analytics rodando em algum serviço, em algum canto, esse analytics poderia nos dizer quais vídeos que seriam legais de passar de um pro outro, que a gente sabe quais são os mais acessados, mas, enfim, isso é outra solução, né, para outro problema. Mas massa, era isso. Valeu. Ficou bem bacana a solução. Bacana. O que você acha que faltou? O que você acha que a gente podia ter feito melhor aqui? O que foi bom e o que faltou, assim? O que você pensa? Meio um feedback geral Um feedback geral. Eu gostei bastante que você não complicou mais do que precisava as primeiras iterações. Então, conforme o tempo foi passando, você foi adicionando complexidade. Então, por exemplo, você começou com S2 e depois você botou autoscaling. Você começou só com o blob storage, depois você adicionou o Dynamo. Só quando o requisito chegou, você não começou com o DNS baseado em geolocation, você só adicionou isso quando migrou de solução. O que é bom. Não é legal você fazer uma solução super complexa no início só porque você quer impressionar o entrevistador, porque você sabe muitos termos e sabe muitas coisas. É bacana manter simples até a complexidade surgir. Gostei bastante. Toda a arquitetura funciona também. Daria para construir esse serviço. Esse serviço bateria todos os requisitos que a gente fez. Coisas que eu acho que dava para a gente ter explorado mais seria outras formas da gente tentar prevenir que o usuário não use mais de 4 sessões. Isso é realmente um assunto muito difícil, porque não tem muito como você garantir que o usuário não vai usar mais 4 devices, porque tem aquela frase, né? Você nunca pode garantir o que o usuário vai rodar no device dele, porque quem vai estar rodando o seu código front-end e a requisição, tudo que vai vir, é do usuário, então nem você... E eu gostei que você começou a pensar sobre essas coisas também, que o usuário, ele pode... Todos os devices estarem usando o mesmo IP, né? Porque ele pode estar atrás de um roteador, até mesmo de um proxy que ele montou,
um DNS pago que ele usa, por exemplo. Aham. Não é uma ciência, isso não é resolvido, sempre tem formas de burlar, mas com certeza, por exemplo, eu acho que daria pra gente ter explorado mais formas de outras estratégias pra gente tentar ver, por exemplo, tentar checar qual show ele tá consumindo, se é o mesmo, todos os devices estão acessando o mesmo show, ou se a gente tá recebendo muitas requisições para shows diferentes daquele device, daquele usuário, né? E botar alguns limites, assim. É sempre melhor, sempre tentar dar o seu melhor para prevenir, sabendo que você nunca vai conseguir garantir 100% que ele não tá burlando essa regra. Uhum. E o último, o algoritmo, cara, o round robin, ele funciona, que nem você falou. A única coisa que eu acho que não funcionaria ali para a direita seria o processo da gente escalar. Assim, quer dizer, funcionaria, a gente consegue escalar, que nem você falou, para mais blob storage dessa forma. Sim. Mas isso requer que a gente sempre esteja aumentando, ou seja, a gente saiu de 2 para 4, né? E a gente sempre tem essa parte já é uma constraint difícil para a gente botar na infraestrutura. No segundo, que sempre a gente está fazendo essa divisão de metade do load. E durante esse processo, eu nem cheguei a pensar nisso, mas talvez tenha alguma disponibilidade durante o período. Então, a gente poderia ter explorado mais essa forma também de como funcionaria esse processo e talvez mais algumas opções. Eu gostei do round robin, realmente não. O problema não era volume de acesso, era só o volume de dados. Então, funciona o round robin para resolver o problema que foi dado, mas seria legal ver como outras estratégias de a gente aumentar o chart. Beleza, bacana. Tá, isso então foi sobre questão técnica, assim, né? Agora, o que você acha que é importante em comportamental mesmo? Em como as pessoas se portam na entrevista, que tipo de pergunta que ela faz, como é que ela interage e utiliza do entrevistador? Então, uma coisa que você faz muito bem, mas pode até parecer que é por causa do vídeo que você tá sempre falando, mas não é, eu imagino que é assim que realmente você Não, faz. eu sempre faço isso. Na verdade, fazer vídeos me ajudou a fazer isso, porque antes eu era mais quieto em entrevista, só que, tipo, como eu fui fazendo muito vídeo, eu fui sempre explicando o que eu tava fazendo. Então, toda vez que eu participo de uma entrevista, parece que eu tô gravando um vídeo. Perfeito, é exatamente isso. E você estava sempre comunicando. Então, por exemplo, na parte do DNS, eu gostei muito daquela sessão que você falou assim, eu não sei se o DNS ele consegue resolver para geolocation. Se não resolver, eu tenho essa outra alternativa. Então, nisso você, ao invés de você ficar quieto durante 10 segundos, só pensando para você mesmo e eu não saber quais são as suas dúvidas, quais são as suas limitações e o que você está pensando, você foi entregando valor enquanto você explicava, você foi sendo honesto e transparente sobre as coisas que você não tinha certeza. E aí você foi colocando mais coisas. Então, por exemplo, se você não tivesse me falado que você não tem certeza se o DNS faz geolocation ou não, e você só tivesse botado aquele serviço, eu não ia ter o contexto. Eu só ia achar que essa é a única opção que você vê, é ter um serviço para fazer essa resolução. Então, você mostrou que você vê opções e você só não tem certeza se elas seriam opções nesse contexto ou não. Então, é bem bacana ir falando, mesmo se for dúvida, mesmo se for não só falando que você tem certeza, mas falando também quando você não tem certeza sobre as suas dúvidas, sobre o que você está pensando e o seu processo de raciocínio sobre o problema. Sim. Isso foi muito bom. Eu acho que eu geralmente. Porque as pessoas às vezes acham que é ruim você falar que você não sabe alguma coisa, só que é muito transparente, pelo menos na minha visão, é muito transparente pro entrevistador quando que você tá bullshitando, assim, quando que você tá só jogando buzzwords pra ver se cola, e quando que você tá raciocinando. Tipo assim, se tu explicitar o teu processo de raciocínio e deixar claro onde que quais são os teus limites ali, né? O que você conhece, o que você não conhece, eu acho que essa transparência vale bastante. Eu acho que o entrevistador consegue ter muito mais acesso à sua linha de raciocínio do que eu só, tipo, se eu chegasse no mesmo desenho, só jogando um monte de termo atrás de termo, essa entrevista teria sido péssima, teria sido horrível. Então, isso é até um bom ponto. É muito melhor uma pessoa que não tem certeza sobre algumas coisas e é honesta e transparente sobre isso, do que uma pessoa que é confiante e está errada. Então, imagina se você confiantemente falasse alguma coisa completamente errada. Isso é muito 10 vezes pior do que você falar que você não tem certeza sobre alguma coisa. E ninguém é especialista em tudo. Então, por exemplo, imagina que você está entrevistando o John Carmack. Talvez ele não saiba muito sobre Redis. Ele vai ter dúvidas e é muito melhor você trabalhar com uma pessoa que é transparente sobre até onde o conhecimento vai e até onde não vai, porque aí você pode explorar junto, do que uma pessoa que finge ser especialista em tudo e comete uma atrocidade e ninguém do time sabe que aquele problema está acontecendo porque ela nunca falou, que ela não tem certeza sobre aquilo. Sim. Até porque, né, na maioria das vezes você não tá sendo contratado pra desenhar esse serviço do zero. É muito raro a empresa chegar e falar, não, eu preciso contratar alguém que vai desenhar vai escalar o meu Netflix aqui do 0 a 100 milhões
milhões de usuários. Isso não acontece. O que a entrevista está tentando determinar é se tu de fato tem um conhecimento razoável ali, né, do necessário para aquela vaga, e como que tu trabalha, como é que é o teu processo de decisão, como que tu se porta, assim, se tu é uma pessoa decente de trabalhar com, ou se tu é alguém que vai só sair cuspindo soluções e é isso aí, sabe? Mais um argumento sobre ser em prol da dúvida, porque, por exemplo, vamos falar que você está construindo esse sistema. Você sabe que você tem dúvida nesse DNS, você falou sobre isso, então você pesquisaria, você jogaria no Google e você teria a sua resposta em 10 segundos. Agora, se você não tem essa dúvida, ou se você não sabe nem sobre o que você tem dúvida, aí é um problema muito mais difícil, porque você não pesquisaria, porque você nem sabe que a dúvida existe. Então, se você fala, eu não tenho certeza se o DNS consegue resolver por geolocation ou não. Isso para mim é praticamente você saber, porque você vai pesquisar e você vai ter resposta em 10 segundos. É muito melhor do que você guardar essa dúvida para si e eu falar, pô, eu acho que o Augusto nunca resolveria isso, porque nem a dúvida ele tem, então eu não saberia o que pesquisar. Você nem sabe o que é uma limitação do seu conhecimento, né? Você não faz ideia que tem um problema para ser resolvido. Exatamente. Não tem como você pesquisar Google, toma aqui o meu System Design e me fala as coisas que eu não sei sobre ele. Isso é muito mais difícil. Mas bom, eu acho que é isso. Se tu quiser falar alguma coisa pra gente encerrar aqui, não sei se você quer falar onde que o pessoal pode te acompanhar. Cara, valeu demais por essa sessão, Augusto. Quem quiser me seguir, eu sou LT Menezes e eu posto mais conteúdo no Twitter. O Léo é figurinha carimbada aqui do canal, tem vários vídeos com ele, tem lives com ele, enfim. Prazerzão, Léo, foi muito bom, acho que foi altas entrevistas, acho que o pessoal vai conseguir tirar, aprender bastante coisa sobre como funciona, né, porque não é um tipo de entrevista tão comum, assim, de se esbarrar, então, no Brasil, elas é mais incomum, eu acho que isso aqui pode ser bastante útil para quem tá aplicando para fora mesmo. Eu vejo muito mais esse tipo de entrevista na Europa e nos Estados Unidos do que eu vejo no Brasil. Então, é um gap um pouquinho difícil de se passar, né? Porque você tá fazendo muitas entrevistas pro Brasil, é raro você cair no System Design, eu acho. E quando você começa a fazer para outros países, é mais comum. Então, enfim, acho que é isso. Valeu, pessoal. Valeu, galera. E encerrar